Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Alves Redol, um escritor português nascido em Vila Franca de Xira em 1911 e falecido em Lisboa em 1969, que é considerado como um dos expoentes máximos do neorrealismo no nosso país. As suas principais obras são Gaibéus e Barranco de Cegos. António Alves Redol nasceu em 29 de dezembro de 1911, em Vila Franca de Xira, filho de António Redol da Cruz, um pequeno comerciante, e de Inocência Alves Redol. O pai pretendia para o filho uma carreira no comércio e mandou-o frequentar o Colégio Arriaga, à Junqueira, em Lisboa, como aluno interno, onde completou o curso comercial. Aos 15 anos, passou a trabalhar como vendedor de mercearias na loja do seu pai, em Vila Franca de Xira. Espírito curioso, atrás do balcão da loja teve oportunidade de se aperceber do mundo dos gaibéus, dos camponeses e dos pescadores da sua região, o que mais tarde sairia refletir de forma preponderante na sua escrita. Influenciado pelo seu avô e dada a admiração que foi nutrindo pelos escritores e jornalistas, passou a aspirar a uma vida dedicada às letras. Alves Redol começou a enviar as suas prosas para os jornais, sendo o seu primeiro artigo publicado na Vida Ribatejana, que era um semanário local. No dia 5 de abril de 1928, embarcou no navio Niassa a caminho de Luanda, onde cheguei de bolsos vazios, uma garrafa de vinho do Porto na mão e uma grande vontade de vencer, afirmou ele mais tarde. Arranjou emprego ao fim de algum tempo, mas como o salário era curto, dava lições numa escola noturna daquilo que tinha aprendido no seu curso secundário e continuou a escrever para a Vida Ribatejana. Com o objetivo de conseguir novas e melhores perspectivas de vida futura, foi depois trabalhar na agricultura, numa fazenda do interior, onde experimentou uma intensa situação de miséria e de pobreza que iria mais tarde considerar decisivas para a sua formação política. Acabou por ficar doente e isso obrigou-o a regressar à metrópole em 1931. Tornou-se empregado de escritório e começou por tomar parte muito ativa na vida social da região do concelho de Vila Franca de Xira. Foi impulsionador dos chamados Passeios do Tejo, passeios culturais e políticos organizados nos finais da década de 30 e inícios de 40, lá em Vila Franca de Xira, que juntavam intelectuais que, iludindo a vigilância da PIDE, preparavam a luta contra a ditadura e onde participaram Álvaro Cunhal, António Dias Lourenço, Soeiro Pereira Gomes, Fernando Lopes Graça, Manuel da Fonseca, Bento de Jesus Caraça e outros. As suas atividades dinamizavam e mobilizavam muita gente das classes trabalhadoras através do Grêmio Artístico Vilafranquense, onde em 1934 realizou a sua primeira palestra, Terra de Pretos, Ambição de Brancos, sobre a colonização portuguesa da África. E também através de uma coletividade recém-formada, o Sport Lisboa e Vila Franca, que pretendia fomentar a cultura das classes laboriosas. Nestas associações, Alves Redol proferia e organizava conferências e palestras, atento e identificado com o povo. A polícia política encerrou o Sport Lisboa e Vila Franca, centro que irradiava, nas suas aulas noturnas de alfabetização, uma consciência para as causas de uma sociedade que era profundamente injusta.
Este encerramento foi o primeiro contacto do Alves Redol com a política da censura e da repressão do regime fascista do Estado Novo. As pessoas mais novas talvez não, ou aqueles que não são portugueses e que não vivem em Portugal, talvez não saibam bem o que era o Estado Novo. No dia 28 de maio de 1926 deu-se em Portugal um golpe de Estado protagonizado por militares e civis antiliberais, de que resultou a queda da Primeira República, que tinha começado em 1910, e a instauração da Segunda República, que se manteria no poder até à chamada Revolução dos Escravos, no dia 25 de abril de 1974. Então, após a aprovação da Constituição de 1933, este regime passou a chamar-se o Estado Novo, que era um regime popularmente designado assim por salazarismo, dado que teve como figura central do poder o professor António de Oliveira Salazar, que foi primeiro-ministro durante mais de 40 anos. Então, além da atividade desenvolvida nas coletividades de que já falei, o Redol dava aulas de aperfeiçoamento profissional para os membros da Associação de Classe dos Operários da Construção Civil. A sua primeira novela, Drama na Selva, foi publicada em O Notícias Ilustrado, que era um suplemento semanal do conhecido Diário de Notícias, um jornal de Lisboa, no dia 5 de junho de 1932. Outras novelas seguiram, pois lá naquela publicação. Colaborou também assiduamente no jornal vilafranquense Mensagem do Ribatejo, onde dirigiu, em 1939, uma página literária, bem como noutras publicações locais, como o Rual, o Mensageiro do Ribatejo. Em 1936, o Alves Redol casou com Maria dos Santos Mota. Quando ele regressou a Portugal, depois da sua curta estadia lá em Angola, o Alves Redol começou a conviver com intelectuais de esquerda e aderiu aos ideais do Partido Comunista Português, que era uma organização partidária clandestina que combatia a conjuntura política da época, do qual se tornou militante no início dos anos 40. Em 1945, pressionado pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial, o Salazar autorizou a criação do MUD, Movimento de Unidade Democrática, que se destinava a aglutinar as diversas sensibilidades democráticas. Para esse movimento, o Alves Redol foi também convidado, assim como outras pessoas que estavam conectadas com o PCP. O MUD destinava-se a preparar uma candidatura democrática de oposição para as eleições presidenciais do ano de 1949. A ideia de Salazar era fingir perante o mundo que havia oposição em Portugal. Como o MUD começou a ganhar grande adesão, foi proibido em 1948, com a alegação de que os seus dirigentes tinham fortes ligações com o clandestino PCP e a hipótese de democratização do país gorou-se. O Alves Redol colaborou em jornais de relevo na vida nacional de oposição ao Estado Novo, como O Diabo, O Sol Nascente e o Vértice. Em 29 de novembro de 1936 surgiu a sua primeira colaboração no Diabo. Foi o conto Kangondo, de ambiente africano. De seguida publicou crónicas que o mostravam bem identificado com os problemas sociais da sua região, nas séries de crónicas De Sol a Sol, As Lesírias e Campinos. Glória, uma aldeia do Ribatejo, que saiu em 1938, um estudo etnográfico editado pelo próprio autor, foi uma obra onde as aptidões ficcionistas do Alves Redol estão patentes. Neste estudo revelou-se o método que marcará toda a sua obra literária. A vivência e o reconhecimento profundo dos problemas, só atingido com o contacto direto e estreito com os locais e os grupos sociais sobre os quais se debruça. Fruto deste contacto, surgiu Gaibéus, em 1939. Esta obra, considerada o primeiro romance do neorrealismo escrito em Portugal, iniciou o ciclo de ficção temática ribatejana de camponeses e pescadores da borda d'água. A Gaibéus seguiram-se depois Marés, em 1941, Avieiros, em 1942 e Fanga, em 1943, todos sobre estas temáticas. O Fanga, por exemplo, atingiu em 1948 o 10º milhar de exemplares, o que no nosso mercado do livro
da época, e em especial do romance, constituía um acontecimento notável. A data de lançamento do Fanga coincidiu com o nascimento do único filho do Redol, que também se chamava António, no dia 13 de março de 1943. Ora, falei do neorrealismo, de que, como eu disse, o Alves Redol, não é, foi um dos expoentes máximos em Portugal. Mas o que foi o neorrealismo? Na sequência da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, gerou-se uma crise económica mundial que atravessou a década de 1920 e ocasionou uma série de problemáticas sociais, tais como desemprego, fome, miséria e, sobretudo, a crise do capitalismo. Diante desse quadro, eclodiram regimes totalitários em vários países, que se apoiavam numa intensa repressão sobre os intelectuais e os artistas, a censura sobre os meios de comunicação social e a exploração das classes trabalhadoras. Em Portugal, esse regime foi aquele Estado Novo de que eu já falei. Tendo como pano de fundo este contexto repressivo, surgiu o neorrealismo. Era uma literatura de cunho político que se opunha veementemente à opressão dos regimes totalitários. Eclodiu assim um novo conceito de arte numa perspectiva de consciencialização, acompanhada de um novo papel social para o artista, enquanto defensor da sociedade que busca melhorias a partir da ampliação da visão do mundo. Em Portugal, o movimento neorrealista correspondeu a uma nova tomada de consciência da sociedade para os problemas que o país, portanto, atravessava. Dentre os autores que defenderam uma criação literária de denúncia das condições de exploração do povo, estava o Alves Redol, considerado, portanto, como já disse, um dos maiores expoentes desse movimento literário. Escritor empenhado na luta pela melhoria das classes trabalhadoras, Alves Redol foi preso em 12 de maio de 1944 e ameaçado de não lhe ser facultado lápis nem papel para escrever. Ameaça que chegou mesmo a concretizar-se. Depois, então, de sair da prisão, foi chamado a fazer parte da Comissão Central do MUD, que eu já falei, do Movimento de Unidade Democrática, e participou ativamente nas campanhas de oposição democrática por ocasião da realização das tais pseudo-eleições, né, de 1949. Nessas eleições, todos os 120 deputados da Assembleia Nacional eram do partido do governo, claro. E assim como o Presidente da República, o general Óscar Carmona, que foi o candidato único, depois de ter desistido o candidato da oposição, o general Norton de Matos, o tal que tinha sido preparado para o poder pelo MUD. Na sequência da apreensão de exemplares dos seus livros e das pressões exercidas sobre os editores, o Alves Redol foi obrigado pela entidade censória a submeter todos os originais à censura prévia, sendo, ao que se sabe, o único escritor português a sofrer esta situação humilhante durante vários anos. Maria Emília, de 1945, foi a sua primeira obra de teatro. Seguiu-se A Forja, em 1948. Em 1947, Redol foi nomeado secretário-geral da secção portuguesa do Pen Club, que é uma associação internacional de escritores, e nesse papel ele seguiu no ano seguinte para Wrocław, na Polónia, integrado na delegação portuguesa que interveio no Congresso dos Intelectuais para a Paz, onde ele falou em nome da delegação. O Redol era continuamente vigiado pela PIDE, nomeadamente quando voltava das suas deslocações ao estrangeiro, por ser um escritor de grande impacto popular e muito admirado pelos trabalhadores das fábricas e dos campos. Apesar das boas tiragens dos seus livros, era-lhe muito difícil viver do ofício de escritor. Por isso, chegou, de parceria com a família, a montar uma unidade fabril no concelho de Vila Franca de Xira, onde, apesar da sua participação indireta, ele teve alguns amargos de boca. Pelo romance Horizonte Cerrado, de 1949, que foi o primeiro volume de uma trilogia que é conhecida por Port Wine, que é sobre os vinheteiros do Douro, recebeu em 1950 o prémio Ricardo Malheiros. Os restantes volumes dessa trilogia são Os Homens e as Sombras,
de 1951, e Vindima de Sangue, de 1953. Para escrever esses livros, o Alves Redol fixou-se durante uma temporada lá na região do Oriense e, dia a dia, observava e convivia com aqueles que viriam a ser os seus personagens dos seus livros. Para o Alves Redol, era fundamental procurar as raízes do fenómeno social português. A identidade do trabalhador, com as suas necessidades e a sua liberdade ou falta dela. Para escrever Uma Fenda na Muralha, que saiu em 1959, que era um romance sobre o drama dos pescadores da Nazaré, entre um dos mares mais perigosos do mundo, né? Pelas suas ondas gigantescas, entre esse mar perigoso e uma costa que não tinha sequer um porto de abrigo, o Alves Redol observou, experimentou e quase chegou a naufragar juntamente com os homens de uma companhia de pesca na qual ele ia embarcado, né, para sentir essa experiência. Escritor de importância internacional, traduzido, o Redol conviveu com artistas e escritores na França, na Polónia e em Espanha. Foi impedido de participar num congresso de escritores na América Latina pelo governo. Alves Redol também escreveu para a infância e para a juventude. E um dos seus mais belos livros, que é o Constantino Guardador de Vacas e de Sonhos, que saiu em 1962, tem como protagonista o Constantino, que era um pequeno amigo que ele viu crescer no Freixial, que era uma localidade ali a norte de Lisboa, onde passou largos períodos de repouso saudável e onde ele escreveu algumas das suas obras. Em 1961, Redol publicou o que é considerado pelas críticas o seu melhor romance, O Barranco de Cegos. Iniciou nessa altura a sua atividade na área da publicidade, mas em outubro de 1963 foi preso novamente, pela segunda vez. Em 1964, a Comissão Cultural da União Desportiva Vilafranquense tomou a iniciativa de comemorar o 25º aniversário do lançamento de Gai Beus, que, como vimos, foi o seu primeiro romance. O acontecimento alargou-se a nível nacional, entre o silêncio hostil de todo o poder salazarista e a solidariedade do povo e da intelectualidade portuguesa. Para além de ser o primeiro romance do Redol, o Gai Beus representou um marco histórico ao introduzir, como eu já disse, o neorrealismo em Portugal. Aquela corrente literária sem a qual não se pode entender o contexto socioeconómico de Portugal, da época. Então, neste período, assim, mais final da vida, o Redol produziu apenas um romance, O Muro Branco, que saiu em 1966. Mas também, nessa altura, introduziu alterações formais e importantes na reedição de muitas das suas obras e elaborou significativos prefácios para elas. Escreveu também 2 peças de teatro e os 4 livros infantis de uma série muito interessante que é conhecida pela série da Maria Flor, que são A Flor Vai Ver o Mar, de 1968, A Flor Vai Pescar num Barco, de 1968 também, Uma Flor Chamada Maria, de 1969, e Maria Flor Abre o Livro das Surpresas, que saiu em 1970. A publicidade, como já vimos, ele teve que recorrer por necessidades de sobreviver, não é? Acabou por esgotar as energias, as poucas energias que já tinha. Então ele morreu novo, o grande Alves Redol, no dia 29 de novembro de 1969, no Hospital de Santa Maria, depois de muitos dias de sofrimento, internado lá no hospital. O seu funeral, fortemente reprimido pela PIDE, foi acompanhado por milhares de pessoas que quiseram prestar sua homenagem ao escritor do povo, como era conhecido. Com sede na cidade de Vila Franca de Xira, a Associação Alves Redol dedica-se à divulgação da vida e à obra do escritor. Também a Associação Promotora do Museu do Neorrealismo, cujo presidente é o António Mota Redol, que é, portanto, o filho único do Alves Redol, do escritor, tem tido um papel fundamental na divulgação do trabalho do escritor e do neorrealismo em geral nas suas diversas vertentes. Eu já tive a honra e o prazer de visitar lá o Museu do Neorrealismo, que é de facto um museu fantástico e que eu aconselho
quando e se puderem, visitem, porque é de facto um museu digno de se ver. Uma parte considerável do espólio do Alves Redol está lá no museu, foi-lhe entregue pelo herdeiro, né, pelo filho, no ano de 2006. A formalização da doação então ocorreu no ano seguinte, em 2007, quando foi inaugurado o atual edifício do museu. Como eu já disse, já lá estive, já o visitei. Escritor do seu tempo, o Alves Redol, nele participou, na dupla mas única qualidade de homem e de escritor. Pode servir-nos de exemplo de autodidatismo conseguido pela experiência, pela observação, pelo estudo, pela cultura, pela atividade sociopolítica que ele sempre procurou transmitir aos outros e vazou nos seus livros, que são dos mais admiráveis da nossa literatura, da literatura portuguesa. Ora bem, como habitualmente, eu andei esta semana a ler um livro do Alves Redol e não podia ter deixado de ser senão o Gai Beus, o seu grande livro, talvez considerado por muitos a sua obra-prima. O Gai Beus é um dos seus livros melhores e mais famosos. Então iria agora falar um bocadinho sobre o livro que eu andei a ler. Tanto como já disse, né, este livro é considerado a obra que marcou a introdução do neorrealismo cá em Portugal. O livro narra a vida dos jornaleiros da Beira Baixa e do Alto Ribatejo que vão trabalhar para a Alzíria do Tejo por altura das mondas e das ceifas do arroz. Estes trabalhadores, que são assim chamados gaibeus, né, pelos rabesanos, os rabesanos que eram, portanto, os da Alzíria, vinham, como eu já disse, lá da parte norte do Ribatejo e da zona mais pobre da Beira Baixa, que eu também sou da Beira Baixa, fui criado no campo, na vida da agricultura, e também na minha zona, que já é fora da zona de onde vinham os gaibeus, eles vinham daquela zona do Pilhal e da zona chamada do Campo, aldeias muito pobres, dos concelhos de Proença Nova, Sertã, Vila de Rei, Mação, também do norte do concelho de Castelo Branco, e que vinham então depois para a zona da Campina, da Beira Baixa, e sobretudo para o Alentejo, e aí chamavam-lhe os ratinhos, não era gaibeus, era ratinhos porque diziam eles que lhes iam roubar o centeio ou o trigo, porque eles levavam 1/5 da produção para pagar o seu trabalho. Isto aqui na Beira e no Alentejo. No Ribatejo não era assim. Os gaibeus iam lá, mas ganhavam dinheiro. Não recebiam uma parte daquilo que colhiam. Pronto, posta esta explicação, o Alves Redol investe aqui numa personagem coletiva, que é, portanto, o gaibeu, que no Alentejo chamava o ratinho, para relatar os problemas vividos por aquela classe proletária, oprimida e economicamente desfavorecida, abordando, sobretudo, a exploração laboral, as más condições de trabalho, a fome, as doenças e as diferenças entre trabalhador e proprietário. Eu, se puder, depois, no fim da lei, aqui uma pequenina passagem que realmente mostra isso. Com uma forte conotação ideológica e social, o Alves Redol procura, neste livro, denunciar as desigualdades económicas e a exploração do homem pelo homem. Mostra também como essa situação deriva, sobretudo, da falta de união entre os próprios gaibeus. Cada um só pensa nas suas necessidades pessoais e não aceita que, se unissem para reivindicar direitos, todos ganhariam, pois iriam forçar o patrão, que os explora, a pagar-lhes melhor e a respeitá-los. Uns procuram resgatar as corelas que estão empenhadas, outros querem ganhar algumas para comprar a corela do vizinho do lado, que lhes dá bom jeito. Outro esforça-se para ganhar dinheiro para depois passar um inverno mais confortável e ninguém quer saber uns dos outros. Depois também os capatazes, eles próprios se tornam exploradores dos membros do grupo que eles próprios recolheram lá na sua aldeia e levaram com eles. Porque eles também já foram explorados, agora que são chefes, já se esqueceram disso. E eles próprios
exploram os seus companheiros. Tudo isso é bem vincado aqui no livro. Por outro lado, as próprias comunidades em presença deveriam unir-se. Lá os locais, portanto, os bordas d'água, os campinos, os boieiros, os mecânicos, portanto, genericamente chamados os rabezanos, utilizam os gaibéus, porque dizem que eles vêm roubar o trabalho. Eles deviam pensar que eles vêm desempenhar aquelas tarefas mais degradantes que eles, se calhar, não as querem ou não quereriam executar. Ficamos a saber até que ponto, então, acabam todos por ser explorados. Mas também até que ponto é que essa exploração se fica a dever à própria falta de união entre os rabezanos e os gaibéus. Nota-se, no entanto, que o Alves Rodol acreditava que seria possível o entendimento entre uns e os outros, quando eles se viessem depois a mentalizar de que é maior aquilo que os une do que aquilo que de facto os separa. Veja-se a parábola dos 4 jovens rabezanos e dos 3 jovens gaibéus que se encontram ao serão nas areias e aí se divertem e trocam informações. É de facto uma passagem muito interessante aqui do livro. Depois, quando lerem, vejam. Um grupo de jovens, 4 de lá e 3 dos que vieram de lá da beira, que à noite se encontram, se divertem uns com os outros. Um pouco à margem, o autor conta também como há gaibéus que tentam melhorar a sua vida partindo para o Brasil e para a África. No entanto, diz aqui o Alves Rodol que são poucos os que regressam abastados. Se calhar está a pensar em si próprio, não é? Foi para Angola e veio de lá ainda mais miserável do que para lá foi. Com uma estrutura simples e um discurso poético, a obra foca-se nas descrições das paisagens ribatejanas e no comportamento dos personagens, nas suas sensações e impressões, criando imagens de variados tipos. O Alves Rodol consegue criar no leitor a ilusão de ser um espectador que assiste a um espetáculo, ou então a ter a sensação como se estivesse a observar um quadro no museu. Como obra-prima do neorrealismo, o Gaibéus está mais próximo, sim, do testemunho do que do romance, propriamente dito, pois aqui há pouco de ficção. Como já vimos, o Alves Rodol, antes de escrever o Gaibéus, realizou um amplo trabalho de campo. Ele foi por várias vezes lá a Lesíria. Chegou mesmo a instalar-se lá no local para recolher dados sobre os trabalhadores dos arrozais e se formos verificar os seus blocos de apontamentos que estão lá no museu, eles contêm numerosas indicações técnicas até sobre a forma de cultivo do arroz. É fantástico. Fez a mesma coisa depois quando foi ao Douro, não é? com os vinhateiros explorados do Douro ou com os pescadores da Nazaré. Ora bem, eu não sei se ainda posso, mas gostava de facto de vos ler aqui um bocadinho que nos diz um bocadinho o género de escrita. Portanto, os jornaleiros trabalhavam de sol a sol, explorados pelos próprios capatazes que os forçavam a trabalhar, porque até os capatazes tinham medo do patrão. Né? Se o patrão por ali calhava a passar, montado na sua égua, e via que as pessoas não estavam a trabalhar esforçadamente, eles próprios eram incomodados. Então, eles próprios apertavam com eles. E, às tantas, estavam cheinhos de sede, mas não lhes permitiam beber água. Só de tempos a tempos é que paravam para beber água. E então vinham os rapazinhos, um grupo de rapazinhos que estavam encarregues de dar água, distribuir água pelo pessoal. E vinham eles com os cântaros na mão e diziam: "Auga! Auga!" As mãos quase pararam de arrepanhar caules. As vozes não cantam, a malta embala-se num canto novo. A água é barrenta e salobra, sabe melhor agora do quantos caudais saltitam claros e saborosos pelas vertentes dos montes. Vai auga! As mangas das camisas e das blusas ensopadas limpam as bocas definidas por humores que assemelham pus. Os cântaros passam de mão em mão, mirados pelas pupilas ardentes dos que ainda não lhes deitaram os lábios. Auga! Auga! Vem aqui, cachopo, que eu também sou filho de Nosso Senhor. Envolvido pelo planejamento das nuvens, o sol escondeu-se. O ceifeiro rebelde
já não tem o rosto e as mãos tintas de sangue. Um suor mais vasto rola-lhe pelas faces e perde-se na barba ponteada de branco. Este ceifeiro rebelde, depois que se ler o livro, verão que também tem aqui um papel importante. Mais água! Água! E aquele brado gargalha no ar, como o grito festivo de um gaio. Ei, gente! Beber água e pegar na foice! Isto não é cesta! O tombar das espigas ganha outro ritmo. As mãos movem-se mais ligeiras. As foices parecem mais afiadas. A umidade dos canteiros não dilacera tanto os pés entorpecidos. Ganham um calor que não oferecia até há pouco. Vai água! Ora, portanto, estão a ver esta repetição constante do vai água! Água! Vai água! Isto acontece muitas vezes ao longo do livro. É uma forma de estilo que o Alves Redol aqui usa e outros escritores também usam noutros livros e que ajuda a introduzir o leitor mais na trama do romance. Olha, e pronto, eu já me alarguei um bocado. Espero que tenham gostado de hoje desta conversa sobre o grande Alves Redol, o introdutor do neorrealismo em Portugal. E pronto, por aqui me fico. Espero ter vida e saúde para a semana para cá voltar outra vez e falar-vos de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem.